Ok, excelente manhã, tarde ou noite para quem está assistindo a gravação. É um prazer. Chegamos à 20ª aula do Caminho do Aspirante Espiritual. E hoje eu vou dar sequência na aula sobre os sete raios e os 7 temperamentos humanos, as correlações. E começamos hoje pelo raio azul, primeiro raio azul, e essa correlação com o temperamento humano. Esses estudos seguem o livro da Ângela Maria La Sala Batà, que são os 7 temperamentos humanos, e que é um livro que eu encontrei na casa da minha mãe. Adoro essa escritora, que é uma escritora italiana. Ela segue a Alice Bailey, a Blavatsky. E aí o que acontece? Eu gosto muito da linguagem que ela tem. E a editora Pensamento fez as traduções dos livros dela, do italiano para o português, e eu adorei essas correlações que ela traz, e aí eu correlaciono também com os florais de Saint-Germain, e essa compreensão no ser humano, tanto na parte da psicologia, né, dos aspectos da nossa personalidade, do ego, como essa influência anímica dessas forças superiores primordiais, como que essas forças influenciam a gente, né? Então, eu vou começar a compartilhar minha tela. Vamos lá. Ok. O caminho do aspirante espiritual, aula 20. E o que nós temos percebido nesse caminhar, nas aulas que a gente chegou até aqui? Que é muito importante o autoconhecimento, né? Para a gente ter essa percepção da variação do nosso campo emocional, do nosso campo emotivo ou afetivo, porque sentimentos e emoções muitas vezes nos tiram do nosso centro. Então é importante a gente estar sempre nesse processo de observador e com a consciência acima, né, do nosso campo emotivo. Não deixar o nosso campo emotivo nos guiar, porque se são as emoções e os sentimentos que nos guiam, nós somos muito reativos à vida. E o intuito com o desenvolvimento da espiritualidade, da consciência, é você deixar de ser reativo e passar a ter um autocontrole em si e deixar que tudo flua de uma maneira perfeita, digamos assim, quando você já está com alinhamentos, né? Com alma, personalidade bem alinhados. Então, esse nosso eu, que é a nossa nota permanente, é uma força que faz parte da nossa personalidade. E tudo está conectado, né? E tudo isso faz parte o quê? Da nossa base, para a nossa harmonia, nosso equilíbrio e nosso bem-estar. Então, essa proposta dessas 7 aulas que eu vou seguir, que eu vou dar andamento, é fazer essa correlação entre os 7 raios e os 7 temperamentos humanos. E isso segue, então, o livro da Ângela Maria de La Sala Batà para facilitar esse processo de autoconhecimento. E eu já dei uma introdução na aula 19, mas a aula 20 é aberta, então eu vou aprofundar agora a relação com o primeiro raio azul, que é uma força muito importante para nós, é o primeiro raio que ele vem nos permear de força, com a força da vontade, da realização, é literalmente a nossa força interior, tá? E cada raio, ele tem uma correlação com outro raio e eles geram caminhos de desenvolvimento. Mas para nós, seres humanos, né, é importante nós termos todas as qualidades de todos os raios, né, termos toda essa vibração, porque às vezes um aspecto se sobrepõe muito a outros, então aí falta um equilíbrio. Então, às vezes, você tem excessiva força de querer, mas você não é uma pessoa muito altruísta, não pensa no outro. Então, assim, o importante é que dentro dessas 7 forças, que são os raios divinos, né? Tem muitas pessoas que não sabem o que são os 7 raios, por exemplo.
Se você tem um interesse, você pode buscar na internet o site da Ponte para a Liberdade, tá? Tem os livros lá dos raios divinos, dos mestres ascensionados, que são seres de luz que auxiliam a humanidade na evolução da consciência. Buda, Jesus Cristo fazem parte desse grande rol de sectos de seres de luz que nos ajudam, né, no desenvolvimento da consciência. Então, são forças universais primordiais que são emanadas. Ou seja, todo mundo aqui na Terra, sejam plantas, animais, todos nós vibramos, né? Faz parte a vibração e a irradiação, elas coexistem com a forma. Então, todos nós, o tempo todo, estamos irradiando, sejam plantas, animais, reino mineral, mas o que acontece? Então, como tudo está irradiando e coexistindo, então, os ambientes, tudo tem uma certa frequência vibratória. E existe a emanação dessas qualidades primordiais divinas, tá? Elas são emanadas, todos nós recebemos, independente do nível de consciência da pessoa, mas aí que está. Então, a pessoa recebe aquela frequência vibratória, mas a manifestação nesta pessoa, em cada pessoa, de cada uma dessas qualidades, ela varia conforme a vibração da qualidade daquele veículo. Então, meu veículo físico, emocional, mental, espiritual, que qualidade vibracional é essa? Se é uma qualidade vibracional ainda muito baixa, que tem uma baixa frequência vibratória, muito lenta, então o tipo de manifestação é outro, entendeu? É uma manifestação muito fraca. Então o raio vai se expressar de uma maneira muito inferior. Então eu vou explicar isso lá na minha aula, ok? Na minha aula não, é que eu tô falando aqui, tem uma amiguinha aqui do meu lado, ela me tirou a atenção, mas tá tudo bem. Vamos lá. Então, aqui que eu vou explicar, então, como que cada raio vai fazer, ajudar nessa manifestação. E por que que algumas pessoas manifestam de uma maneira e outras pessoas manifestam de outra, ok? Então, vamos lá. Vou passar aqui. Então, hoje a aula é sobre o primeiro raio azul, vontade, poder. Então, essa vontade, ela é dirigida para o meu mundo interior e para o alto. O meu foco é o autodomínio, o propósito espiritual. E essa correlação do primeiro raio azul, ele faz uma conexão com o sétimo raio violeta, que é a concretização física, que já será a aula 21, ok? A gente vai entrar no sétimo raio, entender por que eu do primeiro raio azul vou falar do sétimo. Porque é para a gente ir compreendendo os caminhos do desenvolvimento, ok? Então, vamos lá. Então, quais são as forças e as vontades que esse raio gera, né? Na verdade, todo esse raio ele está direcionado à força do querer, tá? Então, é vontade, e toda vontade ela vai gerar uma atividade e um impulso, né? Então, é um querer, a minha capacidade, eu vou colocar toda a minha capacidade, através desse querer, em ação, a minha força. Isso é uma força interna que vai gerar, então, esses impulsos. Então, como que eu vou obter isso que eu quero tanto, né? O que eu quero? Então, são essas forças do raio que vão me ajudar a me colocar em ação. É colocar o meu propósito de alma em ação. Então, o primeiro raio azul vem com muita força. É por isso que é este raio que vai trazer a força motriz para ativar o equilíbrio para o chakra básico. A cor do chakra em si, a gente sabe que a cor do chakra é vermelho. E que o órgão principal, né, de todo esse sistema é o rim. Então, o que acontece?
o rim, por exemplo, qual que é a emoção que abala o rim, você sabe? A emoção que abala o rim é o medo. Então, a gente sabe que quando a gente tem muito medo, a gente não tem ação, a gente fica o quê? Paralisado, tá? Então, nós ficamos paralisados. O medo bloqueia as nossas ações. É por isso que o primeiro raio azul, nos florais de Saint-Germain, né? Então, os florais que têm essa força do primeiro raio azul, elas ajudam o quê? A ativação e o equilíbrio do chakra básico. Então, de certa forma, aquelas forças naquelas essências florais são virtudes que ajudam a pessoa a se manter, né, no aqui e agora, tudo que está relacionado a quê? Vamos ver esse chakra. Então, o que ele comanda? Que é a fonte da nossa segurança, nosso aterramento aqui na Terra, sobrevivência. Então, tudo que está correlacionado a este chakra são pensamentos que estão voltados a questões de sobrevivência do dia a dia, autoafirmação, minha autopreservação aqui na Terra. Então, eu necessito ter segurança e ser confiante. Então, eu posso ter muita coragem, mas ao mesmo tempo eu tenho o oposto, para o oposto, que a gente tem que sempre estar no equilíbrio, que é medo, né? Então, a gente tem que prestar atenção nesse medo. Por isso que, como essências florais, qual é a essência floral que vem ajudar, né, a transmutar essa frequência do medo que vibra na gente? É o goiaba, a essência goiaba. Ela traz uma certeza interior, né? Junto com anis, por exemplo, coragem. Então, são essências importantes no chakra básico, tá? Se a pessoa está muito paralisada, se ela não tem uma ação. Mas, por exemplo, já me perguntaram assim, Thalita, por que você não cria uma fórmula dos chakras nos florais de Saint-Germain? Eu já pensei muitas vezes em criar, mas o que eu sinto? Que às vezes a gente sente que está bloqueado um chakra, mas porque existem correlações no chakra superior ou inferior que não deixam a energia passar. Então, às vezes é falta de energia, mas por influência de outros chakras. Então, esses sistemas, né, que às vezes a gente gosta de trabalhar com um sistema de atendimento, pensar, posso juntar todos os florais do primeiro raio azul para ativar o chakra básico? Não, não é assim também. Porque é por isso que o atendimento tem que ser personalizado, a gente compreender que ponto é esse que a pessoa está sem ação, ou que tem determinados desafios, às vezes de prosperidade, que estão conectados a este chakra ou a este raio. Então, a gente tem que ver toda essa gama. Somos seres multidimensionais. Então, a gente tem que ter essa percepção ampliada do outro, para saber que pontos ir trabalhando. Aqui, essa aula é para ampliar a sua percepção, tanto em relação à atuação dos raios divinos, quanto, né, a esse conceito de chakras, que são forças, centro de consciência, que fazem parte da nossa anatomia sutil, da nossa anatomia esotérica, ok? Então, a vontade, essa é uma questão. Então, o primeiro raio azul, que tem essa nota fundamental da vontade, do poder, né? É um excesso de vontade, mas se ele está voltado somente para si mesmo, que é o egoísmo, o egocentrismo, então nós vamos verificar temperamentos menos evoluídos em muitas pessoas. Que aí você vê que é um excesso em desequilíbrio, tá? Tem um desequilíbrio nesse querer, porque é um querer voltado somente para si mesmo, né? Excesso de orgulho, muita ira, porque o que é ira? A ira é quando você quer controlar alguma coisa, aquilo não sai do jeito que você quer, você se irrita, você fica nervoso, né? Porque você quer o controle. Então, ambição, obstinação, destrutividade. Por quê? O que é a destrutividade? É quando eu quero alguma coisa
e não importa o meio, eu vou conseguir aquilo. Se eu precisar passar por cima de outras pessoas, eu passo, né? Então, isso é muito sério e é uma força que vem muito do primeiro raio, o excesso do querer, tá? Crueldade, egoísmo, controle. Então, é isso, nasce desse impulso do querer, né? Então, as pessoas, por exemplo, que têm esse excesso de querer, elas desprezam muito o sentimentalismo, a afetividade, a emotividade, porque são pontos que podem parecer uma fraqueza, tá? Porque a pessoa precisa de autoafirmação a todo momento, ela tem que ficar se afirmando. Eu mando, eu quero, é assim, eu, né? É tudo eu. Então, quando você vê muito o eu, o meu jeito, é tudo um excesso de querer, tá? Então, que virtudes, como terapeutas, a gente tem que ter de percepção em relação a essa pessoa? A gente vai buscar desenvolver a ternura, a humildade, a compaixão, a tolerância, né? Escutar o outro, ter essa percepção da empatia, como que o mundo é através da percepção do outro, tato, paciência, doçura, amor. Então, são todas as qualidades necessárias, tá? Para o terapeuta ter uma percepção de desenvolvimento. A gente poderia trazer, dependendo do ponto, várias essências florais para esse processo, mas é aquilo, essa percepção e visão do terapeuta floral em cada ponto, ela é fundamental, porque eu sei que muitas pessoas buscam a terapia floral para apagar fogo. Aí tem um problema no físico, aí eu tenho um problema emocional, né, uma separação, algo que aconteceu na vida e que você se sente abalado emocionalmente, né, ou fisicamente. Então, às vezes usa a terapia floral só para apagar fogo, aquele problema pontual, mas se você se dedicar, né, à terapia floral para autodesenvolvimento, você vai sair de um patamar para chegar em outro patamar. Isso é muito bonito. Vamos ver aqui. Então, o primeiro raio azul, ele possui aspectos divinos de força, poder, proteção, vontade e firmeza dessa fidelidade interna. Então, ele vai trazer muita força para suas ações, proteção, e vem ativar o principal, que é o propósito da criação, né? Porque todos nós temos, em essência, um talento nato, uma qualidade inerente da nossa vibração, da nossa frequência vibratória. Então, quando você se conecta com isso, tudo começa a fluir, tá? Então, uma pessoa com bastante influência desse raio é uma pessoa forte, decidida e aberta para novas ideias. Então, aqui que eu gostaria de chegar, porque teve um dos vídeos que eu gravei no YouTube, eu falo sobre níveis de percepção. Então, isso é o nosso grau evolutivo de consciência. No raio azul, por exemplo, que é esse raio que nos ajuda, que nos traz essa força para implantar o nosso propósito aqui na Terra, dependendo do seu nível, seu grau evolutivo, que é a frequência vibratória dos seus veículos. Então, o que são esses veículos? Vamos lá, vamos entender isso, ó. Então, a gente tem uma parte que eu chamo do eu chamo não, né? A vasta bibliografia teosófica, holística, fala, né, que nós temos os aspectos inferiores que nosso ego, nossa personalidade fazem parte. Esses aspectos inferiores envolvem o eu físico, que é o nosso campo físico, né, o nosso campo etérico, que é o duplo etérico, que ele permeia o nosso campo físico, o nosso campo emocional e o nosso campo mental. Esses são aspectos, né, que fazem parte da nossa identidade, a nossa personalidade, é o eu inferior. E nós temos o nosso eu superior, que é a emanação da nossa alma, da nossa essência. Então, quando a gente tem um alinhamento entre a personalidade e a alma,
A gente está no nosso reto caminho que nos norteia no processo evolutivo. Quando a gente desvia desse caminho, aparecem as doenças, que são as sinalizações de aprendizados, alguma correção que você tem que voltar para o seu reto caminho, ok? Então, são esses os processos que vão acontecendo. Então, nós temos essas frequências vibratórias, vibramos, emanamos, são os nossos campos. Então, o que acontece? Esses veículos vibram em determinados graus evolutivos. Quando a frequência é muito baixa, então, por exemplo, no raio azul, a pessoa ainda vai estar vibrando muito relacionado ao ego. O ego é uma entidade que ainda está se conscientizando. Então, é algo focado somente em si mesmo, é muito eu. Então, às vezes, a pessoa só está preocupada com a própria sobrevivência, pagar contas, o meu trabalho, uma necessidade até de começar a controlar os outros que estão em volta. Isso ainda é aqui na Terra, essa parte da minha sobrevivência aqui. Enquanto que a pessoa já num processo de evolução desse grau evolutivo, olha lá, evolução do grau evolutivo ficou estranho, mas ok. Esse processo de evolução da consciência, então aqui a personalidade, quando a gente já evolui um pouquinho, ela já tem uma outra percepção, ela já vê que ela consegue ter uma carreira, algo que ela goste muito de fazer, e ela começa a ter um autocontrole, ela começa a se perceber em relação aos outros reinos, reino mineral, vegetal, animal. Então, quais são, o que as minhas ações refletem nos outros? Ela começa já a ter essa percepção dessa relação, não sou só o eu, que é ego. Eu já estou em uma outra reflexão, que é a personalidade, tá? Aqui é o sexto raio rubi, mas a gente vai chegar lá. Então, porque cada raio ele traz um padrão, uma qualidade de desenvolvimento. Agora, a pessoa que já tem no primeiro raio azul, que ela tem forte influência do primeiro raio azul, mas ela já está no nível da alma estar se expressando aqui na Terra, é quando a alma realmente consegue expressar o amor dela, né? O desejo, não desejo, mas as ações de impulso de alma. Então, ela já está conectada com propósito, tudo flui em consequência dessa própria vibração natural. Então, ela já está conectada com a sua própria vocação, ela aceita, então ela consegue perceber que o que passa à sua volta, ela aceita, às vezes é um desafio do processo evolutivo, um aprendizado, e ela segue, né? Então, nesse ponto, o que a alma em si, se a gente for comparar ego, personalidade e alma, a alma, ela é livre de limitações, ela é livre de karma, ela é livre de desejos, é só uma manifestação pura, ok? Então, isso eu sinto que é maravilhoso desse processo de desenvolvimento, tá? Do nosso grau evolutivo. Vamos lá. Então, essa correlação do primeiro raio azul com o sétimo raio violeta, por que que tem essa correlação? Porque existe essa vontade, né, que está conectado também, além do início da escalada do autodomínio, né, e o propósito espiritual do homem, que é o primeiro raio azul, lá no sétimo raio violeta, que é um raio que vem trazer uma forte força de transmutação, que é importante para a nossa materialização de muitas coisas, isso é concretização física. O sétimo raio violeta, ele traz uma força organizadora, né? Sobre o mundo da forma, traz ritmo, traz ordem. Então, por isso que, para eu implantar um propósito, eu também preciso de concretizações físicas. Então, na próxima aula, que é a aula 21, eu vou aprofundar no sétimo raio violeta e falar sobre essa concretização física e que chakra que este raio está relacionado. Tem muitas pessoas que falam, sétimo raio violeta está conectado com o chakra coronário, porque o chakra coronário, a cor do chakra é violeta, mas não é.
Já vou falar que não é. Então, nos vemos na próxima aula, ok? E para quem faz parte do aspirante espiritual, eu paro a aula aqui e encontro vocês agora, todas as quintas de manhã, eu faço essa aula ao vivo, né, às 10h30 da manhã, e depois da aula ao vivo, eu encontro para o nosso bate-papo, logo na sequência, tem o link no Zoom que a gente se encontra, para conversar sobre os nossos desafios, o nosso processo no caminho do aspirante espiritual para o nosso próprio desenvolvimento. Porque todos nós temos grandes desafios, todos nós estamos num processo de desenvolvimento, e quando a gente faz esse bate-papo, é uma troca muito rica para saber, conforme os desafios e obstáculos, como cada um consegue superar e cada vez mais galgando, né, esse processo evolutivo. Um beijo e até um próximo vídeo.